A casa caiu para o Alexandre de Moraes, acabou para o Alexandre de Moraes. E como diz o Paulo Figueiredo... Precisamos falar da prisão, sim, prisão de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o Alexandre de Moraes pode ser julgado e até mesmo condenado pelo tribunal dos Estados Unidos. E como diz o Paulo Figueiredo... Precisamos falar da prisão, sim, prisão de Alexandre de Moraes. Final da noite, surpreendendo o Brasil inteiro. Justiça dos Estados Unidos libera a citação de Dom Pedro III por e-mail. Por e-mail, viu, Dom Pedro? Do jeitinho que você faz. E destrava a ação movida por Rumble e Trump Media. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim que dizem? Uma decisão? O processo passa a ter caminho para avançar nos Estados Unidos, desde que a citação por e-mail seja efetivada. A próxima etapa será a manifestação de Dom Pedro III na ação ou eventual pedido de mais prazo. Se não houver resposta, as empresas poderão pedir o registro de revelia, o que pode abrir caminho para novas medidas no processo. Aí julga a revelia, ele não quer se defender, de boa. Tome as decisões com base no que foi apresentado até então. No pedido apresentado à Justiça Americana, a Rumble e Trump Media afirmaram que passaram meses tentando citar Dom Pedro III pelo procedimento internacional previsto na Convenção de Haia. Segundo as empresas, o procedimento não avançou no Brasil porque o STJ teria pedido manifestações da PGR. O jornalista o Paulo Capelli, do Metrópolis, gravou um vídeo aí nas suas redes sociais falando sobre o assunto. A Justiça dos Estados Unidos autorizou o prosseguimento de uma ação contra Alexandre de Moraes, que autorizou que o ministro do STF seja intimado por e-mail em um processo movido pelas empresas Rumble e Trump Media, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A decisão foi assinada nesta sexta-feira, hoje, pela juíza Mary Scriven, da Corte Distrital da Flórida. Na ação, as empresas alegam que Moraes expediu ordens de censura contra cidadãos nos Estados Unidos e exigiu que a Rumble mantivesse um representante legal no Brasil para receber determinações judiciais. As companhias afirmam que as medidas violariam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, além de outras normas norte-americanas sobre liberdade de expressão e proteção de dados. A magistrada dos Estados Unidos afirmou que as tentativas de citação formal pelas vias previstas na Convenção de Haia ficaram paralisadas no Brasil. Segundo o processo, o STJ brasileiro teria consultado a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União antes de analisar o pedido, o que teria interrompido o andamento do procedimento. Ao autorizar a intimação eletrônica, a juíza entendeu que o envio por e-mail não viola tratados internacionais e atende às garantias do devido processo legal. A Corte na Flórida determinou que as empresas concluam a citação de Alexandre de Moraes em até 30 dias por meio dos endereços eletrônicos institucionais do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E alguns dias atrás, o Paulo Figueiredo também falou sobre essa possibilidade, a possibilidade disso que está acontecendo agora acontecer. Vamos ver o trecho, o corte que o Paulo Figueiredo falou sobre este assunto. Os advogados de Donald Trump, da Trump Media, voltaram à carga na ação contra o Alexandre de Moraes no estado da Flórida, na justiça americana. O processo, vocês sabem, tem como objeto uma decisão ilegal do Alexandre, que determinou o bloqueio total da conta do Rodrigo Constantino no Rumble, além de exigir que eles enviassem ao STF todos os dados da conta dele, e o objetivo é conseguir uma decisão da justiça americana reconhecendo que as ordens do Alexandre são ilegais e que não devem ser seguidas dentro da jurisdição dos Estados Unidos, já que afrontam as leis e a Constituição americana. Isso faria com que o poder do Alexandre de achincalhar empresas americanas como o X, a Meta, o Rumble e outras diminuísse muito. Tá? E depois do Superior Tribunal de Justiça do Brasil negar, no início de março, o cumprimento de uma carta rogatória enviada pela Justiça dos Estados Unidos para intimar o Alexandre de Moraes a respeito dessa ação movida pelo Rumble e pela Trump Media, os advogados da empresa pediram que a Justiça americana autorize uma forma alternativa de citação do Alexandre. Em um novo documento enviado ao tribunal, os advogados do Rumble e da Trump Media escreveram o seguinte:
O STJ se recusou a efetuar a citação solicitada pelo Rumble com base na Convenção de Haia sobre a notificação de atos processuais. Esse desenvolvimento confirma que a citação convencional pela Convenção de Haia ao ministro Alexandre de Moraes não é possível, reforçando o pedido dos autores para que seja autorizada uma forma alternativa de citação, afirmam os advogados em documentos obtidos. Ou seja, o STJ quer barrar a notificação do Alexandre. Bom, o Metrópolis também soltou uma manchete aqui, uma reportagem no seu portal falando também sobre o assunto. E diz a reportagem o seguinte, a manchete: Justiça dos Estados Unidos autoriza citação de Moraes por e-mail em ação da empresa de Trump. A Justiça da Flórida dos Estados Unidos atendeu nesta sexta-feira a um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media, que é a empresa do Trump, né? E também pela Technology Group. Bom, essas três empresas especificamente estão aí movendo esse processo aí contra o Alexandre de Moraes e agora o Alexandre de Moraes me parece que não vai ter para onde fugir mais. De fato, a casa caiu para ele porque ele vai ter que responder isso lá em um tribunal dos Estados Unidos, lá na Flórida. Essa decisão foi emitida, né? Foi decretada aí pelo um juiz lá da Flórida, um juiz ou uma juíza, enfim, não sei se é homem ou se é mulher, enfim, mas é um juiz lá da Flórida que decretou aí essa decisão para o senhor Alexandre de Moraes. E aí a coisa lá funciona e funciona de fato, né? O Alexandre de Moraes, ele vai ter que decidir o que vai fazer, que aí a coisa apertou para o lado dele agora de fato. Toda essa questão que está rolando com o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a Magnitsky, né? Isso é paralelo à Magnitsky. Magnitsky é uma outra coisa. Tem ligação e não tem, na verdade, né? Mas essa ação aqui na Justiça da Flórida é paralelo à questão da Magnitsky, né? Então o Alexandre de Moraes pode vir a ser condenado lá e não tem nada a ver com a sanção lá da Magnitsky. Essa ação aqui da Flórida especificamente é por conta que o Alexandre de Moraes teve várias ações do Alexandre de Moraes desde quando ele era lá o presidente do TSE nas eleições de 22, que o Moraes teve um período que ele foi presidente, que ele estava emitindo decisões judiciais para as plataformas, né, para as empresas americanas, né, que elas tinham um funcionamento aqui no Brasil, porém, por exemplo, a Rumble, né, a Rumble tinha um funcionamento aqui no Brasil e acabou sendo banido do Brasil por decisão do Alexandre de Moraes, né? Então, teve a empresa também, um imbróglio lá com a empresa do Elon Musk e tudo mais. Então, o Alexandre de Moraes, e sem falar nas plataformas digitais, né? Questão do Facebook, todo mundo viu como que funcionou isso nas eleições. No Instagram, o próprio YouTube, né? O Alexandre de Moraes emitia decisões, né, por e-mail para essas empresas, forçando essas empresas a tomarem decisões e censurarem aí perfis específicos. Isso foi amplamente divulgado
por alguns jornais, né? E isso também foi divulgado pelo próprio advogado da empresa do Donald Trump, o Martin DeLuca. Ele mesmo já veio aí, já deu várias entrevistas falando sobre este assunto que ocorreu, né? E isso é o que está rolando lá na Justiça da Flórida, né? No tribunal lá da Flórida. E aí eles tomaram essa decisão aí referente a essas ações do Alexandre de Moraes, né? Teve também uma ação contra, porque o Rodrigo Constantino agora, né, apesar dele estar rachado aí com a direita, mas enfim, liberdade é liberdade para todo mundo. O Rodrigo Constantino, na época, agora ele não está mais, né? Ele não está mais com restrição referente às redes sociais. Já está tudo liberado para ele. Liberaram. O Alexandre de Moraes autorizou ele voltar a usar as redes sociais. Mas, na época, o Rodrigo Constantino foi um dos que teve aí as suas redes sociais bloqueadas e tudo mais, né? E foi citado aí por e-mail e tudo mais, tá? O Martin DeLuca já explicou isso, bem explicado em entrevistas também, tá? E o Rodrigo Constantino, por sua vez, ele se tornou um cidadão americano, né? Ele já tem cidadania americana, segundo ele próprio disse em vídeo. Então, essas decisões do Alexandre de Moraes é que tá vindo aí a deixar esse processo contra ele lá na Flórida muito interessante de ser observado, né? Muito interessante de ser observado para quem torce aí para que aconteça alguma coisa com Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil a coisa tá tensa quando se trata das decisões do senhor Alexandre de Moraes, né? Do STF no geral, mais especificamente do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes também já foi, né? Já teve a sanção Magnitsky estabelecida, né? Ficou um período de mais ou menos 5 a 6 meses, eu acho que foram 5 meses. O Alexandre de Moraes ficou sancionado com a Lei Magnitsky. Depois ocorreu que foi suspensa a Lei Magnitsky por um acordo entre Lula e Trump, envolvendo aí sempre o Joesley Batista nesses acordos aí, porque o Joesley Batista tem uma certa moral, né, lá com o Trump, uma moral, digamos que uma moral financeira, digamos assim, porque o Joesley Batista foi um dos financiadores, né, da campanha do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí por contrapartida, o Joesley Batista é um dos financiadores não. O Joesley Batista, ele tem empresas, né? Empresas de carne, frigoríficos nos Estados Unidos. Então, daí vem o interesse do Trump e daí vem o interesse dos Estados Unidos em manter essa relação aí com o Joesley Batista, já que o Brasil me parece que é o principal fornecedor de carne bovina para os Estados Unidos. Imagine você que se o Brasil deixar de fornecer carne bovina para os Estados Unidos, a coisa não fica boa para os americanos, não é verdade? O preço da carne vai subir e aí isso vai mexer na economia. Mexendo na economia, o governo perde credibilidade perante a população, e isso é que o Trump está evitando com certeza com essa relação aí com o tal do Joesley Batista. Mas enfim, foi isso que aconteceu referente a Magnitsky.
A Magnitsky, então, depois desse acordo aí com o Lula, o Trump simplesmente suspendeu a Magnitsky, né? Segundo Paulo Figueiredo, a Magnitsky permanece, mas o que foi suspenso foi simplesmente os efeitos da sanção da Magnitsky para o senhor Alexandre de Moraes, dele e também para a sua esposa Viviane Bassi de Moraes. E aí se tem uma expectativa aí de que a lei Magnitsky possa voltar para o senhor Alexandre de Moraes, por conta de que ele não está cumprindo, ou o Lula também não está cumprindo, alguns acordos que foram estabelecidos, que foram estipulados por parte do governo americano. Logo, se esses acordos não foram cumpridos, não tem por que não voltar com a Magnitsky, né? Existe a possibilidade de volta da Magnitsky para o senhor Alexandre de Moraes. Isso é certeza? Não, isso não é certeza, né? Porque é algo que depende do Trump. E aí ninguém sabe o que se passa na cabeça do Trump, né? Nem mesmo as pessoas que estão ali próximo deles, os homens de confiança ali, o Marco Rubio, tal, o vice-presidente, o Devance lá, os caras, né? O Trump é meio que imprevisível nas suas decisões, por isso que ninguém sabe o que de fato que vai acontecer, se vai retornar a Magnitsky, não vai retornar a Magnitsky, mas o fato é que existe essa possibilidade aí. Sendo assim, o Alexandre de Moraes está enroladíssimo aí, que aí não tem nada a ver com a Magnitsky, como eu já falei, na Justiça da Flórida, com esse fato novo que aconteceu, com esse pedido e com essa decretação aí do juiz lá do Tribunal da Flórida para que o Moraes seja submetido à justiça americana, para que Moraes responda sobre as suas ações na justiça americana referente às decisões contra empresas americanas, contra a empresa do Trump, contra a empresa Rumble. E aí, meus amigos, aí a coisa fica tensa realmente, porque lá o negócio anda, lá a coisa acontece, e o que temos já imaginou um magistrado brasileiro sendo julgado e condenado por um magistrado americano? Pois é, isso de fato pode acontecer com o senhor Alexandre de Moraes. Sendo assim, vamos aguardar todo esse processo. Será que de fato o Alexandre de Moraes vai responder? O Alexandre de Moraes, será que de fato ele vai querer dar andamento no seu processo lá na Flórida? E se ele não responder? E se ele não falar absolutamente nada? Se ele não fizer absolutamente nada, o que pode acontecer? Bom, aí os juristas vão falar o que pode acontecer e o que vai acontecer, porque alguma coisa vai acontecer. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí e deixa também o seu like. E até breve.